painel aqui embaixo, na sala de leitura da biblioteca, sobre hard news, e aqui em cima, no auditório, como a gente já previa, movimentando o interesse de todo mundo, a gente vai ter um painel sobre branded content, que é resultado de uma parceria do MBA em Branded Content aqui da faixa, com o REC, que está desenvolvendo aqui o segundo track. E então a gente sabe que o Branded Content hoje é algo que é tendência de mercado de comunicação, não só no Brasil, no mundo todo, e a gente teve a felicidade de poder trazer aqui para falar com vocês o Hugo Luchetti, que vem da UMAP BBDO, é responsável hoje, trabalhando na campanha de Branded Content do Coisa Boa, Gera Coisa Boa, da cerveja Antártica. Ele tem 1 trilhão de coisas assim extremamente curiosas para mostrar para a gente, e um objeto de análise que vai desafiar nós, publicitários, pesquisadores da comunicação, por um bom tempo, eu imagino ainda, até a gente conseguir dar conta de tudo que está acontecendo. A professora Daniele de Castro Alves vai mediar aí a conversa aí com o Hugo, e ele trouxe uma apresentação para a gente ver, e depois a gente vai abrir para aí discussões. Hugo, muito obrigado, muito obrigado. Ele veio de São Paulo para estar aqui com a gente. Já teve gravação hoje mais cedo, né? Vai ter segunda, terça, quarta, quinta. E quando é que entra a próxima etapa da temporada? A gente entra em abril. Em abril, continua Marcelão da Boa. Acho que dia 13 ou 16 de abril estreia. Mas um mês antes a gente já está trabalhando algo trailer, etc. Beleza. Daniele, horário aqui. Segue com você, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Agradecer mais uma vez a presença do Hugo. Como o professor Sandro falou, o Branded Content é um tema muito querido para a gente, com o MBA de Branded Content. E, para mim, especialmente, eu sou redatora publicitária, com mais de 20 anos em agências de publicidade. E a minha dissertação foi sobre Branded Content, eu defendi no início de 2017. Então, eu tenho envolvimento muito grande com o tema. Eu e o professor Sandro já fizemos aí 2 artigos, né, sobre o case da Coisa Boa Gera Coisa Boa, porque é muito interessante para estudar vários fenômenos, né, que estão acontecendo na contemporaneidade. E agora eu passo a palavra para o Hugo, para poder apresentar aí para a gente. Oi, gente. Estão ouvindo? Aqui. Tá. Então, eu sou o Hugo. Sou diretor de arte na UMAP. Cuido praticamente, sou exclusivo de Antártica. Eu fui para lá, eu era aqui do Rio, morei em Niterói 12 anos, estudei com o Sandro, com o Guilherme, lá em Niterói. Então é um prazer estar aqui, o convite, enfim. Não os vejo assim, agora. Não os vejo, sei lá, desde 2009 e o Guilherme desde 2006, então tem muito tempo aí. Eu fui para lá em maio de 2016 para a Antártica, que a Antártica buscava alguém de social e que tivesse um conhecimento grande do Rio, assim. Em São Paulo eles têm uma visão, enfim, meio caricata do que é o Rio, né? Não tem um aprofundamento. E para trabalhar com social tem um dia a dia muito assim, é o dia a dia, não é só uma campanha, né? Tá sempre ali com o usuário, enfim, de frente com ele, então você tem que entender tudo muito mais do que só para criar uma campanha e fazer uma pesquisa e pronto. Desenvolvemos o trabalho e hoje a gente começou cuidando de social e com o desenvolvimento das séries e tal, hoje a gente já faz a campanha inteira, enfim, a Big Idea desse ano, com prazer, é minha, do meu dupla e mais de uma galera responsa aí, e as séries novas também desse ano já tem a sinopse e tal, um pouco minha aí. Então vou apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação bem assim enxuta, mas com tópicos só para poder eu me guiar, né? Para apresentar a Boa aí, que passa a ser uma produtora de conteúdo. Eu digo que a gente encara hoje
principalmente eu e meu dupla, assim, que faz exclusivo Antártica, o Mauro, meu dupla, né, que não pôde vir, ele pede desculpa a todos, ele gostaria de estar aqui. A gente pesquisa muito Netflix, sabe, e todas as produtoras de conteúdo, e não mais publicidade, assim, a gente sempre tenta ir na mesma onda que eles estão indo e são referência pra gente. Valores da marca, então. Quando eu entrei lá, a gente tinha que decorar isso aí, que são os valores de Antártica. É uma marca autêntica, honesta, espirituosa, gregária, né, que une, democrática, principalmente. E isso a gente vê muito nos eventos que a gente faz, assim. E tradicionalista. Só que esse tradicionalista, aos poucos, vai envelhecendo a marca. E foi isso que a Ambev, enfim, a Antártica notou. Como a gente estava perdendo um público jovem para outras marcas, tipo Heineken, né? Poderia nem falar o nome. Beber, então, não posso mesmo. E aí, a ideia foi em 2016, isso, final de 2016, a última campanha do ano. A ideia era o que a gente pode fazer para atrair esse público para a gente. O público tradicionalista já é de Antártica, sabe? Tipo, a gente já tem um público fiel ali. E, embora às vezes é fiel, mas toma Brahma porque é mais barato, né? Mas ok. Então, como a gente vai pegar esse jovem? Que era para eu ficar nesse slide já tem um tempo, né? Eu esqueci. Mas, como a gente vai atrair ele? E aí veio a ideia da série. E, principalmente, mais do que a ideia da série, eu acho que é ir para o social e para o digital de forma forte, né? A Ambev ainda tem uma prisão grande com TV, e eu acho que a gente nunca vai deixar de fazer TV, porque tem até uma parte de mídia, de produção, enfim, para TV exclusivo, né? Mas a Antártica hoje é a marca da Ambev, eu acho que mais investe em digital, e praticamente grande parte do dinheiro da marca tá com a gente, assim. É uma marca que acredita muito na potência do social e no digital, tipo, o que para mim foi bem bom, sabe? E aí, beleza, como conquistá-los, veio o No Gogó, que é a nossa primeira série. Vocês podem não precisa, se um levantar o braço, tá bom, tá, gente? Quem assistiu já e tal, alguma série de Antártica? Ah, ok. E quem não assistiu, depois assista. Eu espero que fique curioso para assistir. No Gogó foi a história de um ambulante que virou sambista. Ele era interpretado pelo Thiago Martins e a Duda, a Eline Porto, era a musa dele. A gente começou a iniciar, eu acho que Coisa Boa gera coisa boa aí. Não existia ainda esse conceito, mas existia uma vontade da marca de falar sobre ser verdadeiro, enfim. E o No Gogó foi um pouco isso, né? O Guto foi pego na mentira. Vou dar spoiler para quem não viu, mas é muito mais rico que isso que eu vou contar, tá? Então vocês podem ver. O Guto, ele tá na praia, e aí ele vê a Duda, e um amigo vai lá, só que ele não tem coragem de dizer que ele é ambulante, que não mora no Leblon, e etc., que é onde ele estava. E ele inventa uma mentira para ela e se envolve. E ele, músico, compositor, ele cria uma música para ela que, por sorte ou azar, acaba viralizando. Ele cantando na praia, ele é filmado e depois cai na mão da Duda essa gravação, porque viraliza, então, e tal. E essa gravação realmente existiu, ela está no YouTube de uma menina que trabalhava com a gente teve um cuidado de não colocar no YouTube da marca. A marca só deu like, então aparece no nosso canal, mas não está no nosso canal, então tem a história verídica. E alguém realmente filmou e caiu na rede, a gente tem toda uma preocupação com isso. E aí depois ela descobre. E aí o que eu mais gosto dessa série, eu vou contar já, é o final. Por quê? Porque o Guto ele tem um diálogo quando ele conhece a Duda, que se repete no final, exatamente igual, só que ao invés dele falar que mora logo ali, ele diz que é o Guto, é ambulante, então ele tem que reconquistar essa garota falando a verdade, sendo quem ele é. E isso, a mensagem da marca fica muito forte ali, entendeu? A gente não queria só terminar com um beijo, sabe? Tipo, beleza, ficou tudo bem na roda de samba quando ela foi encontrar. Ele precisava reconquistar essa garota sendo ele mesmo, e é isso a mensagem que a marca quis passar.
E o Guto existiu nas redes sociais. Na verdade, o Guto era eu um pouco, né? Tipo, não, era o Thiago e o Hugo. E mais uma Áurea, a Letícia também. A Letícia era a community manager da marca, ela cuidava das interações. E eu e Maura, a gente criou cada um dos posts do Guto. A gente lia todo o roteiro e imaginava em cada cena o que ele poderia postar ou no Facebook ou no Instagram dele. E como a gente, nessa série, a gente fazia de 15 em 15 dias, eu ficando com a boca seca, porque eu fico meio nervoso de falar com vocês. Como a gente fazia de 15... isso. Que bom. Como a gente postava os vídeos de 15 em 15 dias, que foi o nosso primeiro teste, depois eu vou falar melhor sobre isso, então a gente conseguia ser muito verídico, sabe? Se o Guto estava no Leblon, ele postava uma foto marcando o Leblon no Instagram dele. Se o Guto estava colocando a mão na tamarineira do Cacique, foi a árvore que deu sorte, a árvore Cacique é o berço do samba, né? Ele também estaria postando isso. Então o Guto vivia mesmo ali, sabe? Ele conversava com as pessoas. O Guto lançou uma música que está disponível no Spotify. Acho que nesse 1 ano de série a gente já deve ter umas 5 músicas, mais ou menos, eu não contei, mas exclusivas, assim, algumas trabalhadas como a Duda, ou como o Cata Cata Catador, que é uma marchinha de carnaval para os catadores, para o Vavá. E outras são músicas que estão na série, mas que são exclusivas mesmo e feitas pela S de Samba. E... deixa eu passar, peraí. Não. Uma outra coisa também legal nessa série, só para terminar, é que o final da série, assim, antes dessa coisa da cena que eu contei, né? O Guto vai tocar no Cacique. Ele fica famoso e o Bira presidente, que é a dose de realidade que a gente colocou na série. Ele realmente, vocês conhecem, vocês gostam de samba. O Bira presidente é o presidente do Cacique de Ramos. E aí, enfim, ele convida o Guto. E essa roda de samba realmente aconteceu durante o Batuque da Boa, que é um evento que a Boa faz todo ano. Nesse ano específico, foram várias rodas de samba em redutos de samba, em quadras de samba e tal. E na roda do Cacique, o Thiago Martins foi cantou a música Duda, e a gente transmitiu live pelo Facebook. Foi o primeiro teste de live que a gente fez. E foi bem legal a resposta e tal. Eu acho que o fato E o mais legal nisso, voltando a falar do perfil do Guto, como a gente administrava, a gente recebia muita mensagem e tinha um limite entre o que era Guto e o que era Thiago Martins, sabe? Eu imaginei como seria quando as pessoas fazem os papéis na novela, estão na rua e confundem, porque era muito isso, e eu conversava muito com o Thiago isso, assim. O Thiago falava que ele era chamado de Guto na rua, e a Eline também era chamado de Duda na praia, sabe? É engraçado, assim. A gente não imaginou tomar essa proporção. E nesse mesmo assunto, eu acho que eu vi que estava grande, maior do que talvez a gente imaginava, quando o Douglas, a gente estava gravando, e sempre era Acerola, Douglas Silva. E aí, a primeira vez, ele começou a ser chamado de Vavá. Eu falei, caralho, deu certo. Desculpa, gente. Esse é o primeiro caralho que eu vou falar hoje. Eu falei, cara, o cara já é reconhecido como e eles estavam, ele e Rafael, Portugal, né? Gravando e falaram, é uma série de Antártica, gravando a nova série. Falei, nossa, tipo, as pessoas estão sabendo o que está rolando, né? E os atores viraram os personagens. E aí, a próxima etapa que a gente faria depois do Guto. Além disso, teve uma cerveja de tamarindo que a gente distribuiu para influenciadores. A marca criou essa cerveja com tamarindo para ser uma cerveja vinda da tamarineira do Cacique. E distribuímos para alguns influenciadores. Então foi uma campanha 360 mesmo, assim, a gente foi para vários lados e teve um cuidado bem grande. Dando certo, né, para que parar? E aí a gente foi pro Coisa Boa Gera Coisa Boa. O Coisa Boa Gera Coisa Boa surfa nessa onda que eu falei do No Gogó, né, de você ter que cuidar das suas ações, né. E aí eu coloquei aqui mais que um conceito, uma realidade, porque foi uma realidade encarada pela marca, assim. A marca não queria falar isso só no blá, sabe? A Antártica, obrigatoriamente, em toda a sua campanha, deveria fazer algo que era bom e que gerava coisa boa.
E o Coisa Boa Gera Coisa Boa, inclusive, era o arco de todas as séries, né? Hoje a gente se livrou, não. Mas a gente fala disso de outra forma, eu vou falar no final. Mas nessas séries a gente tinha um cuidado de ser. Sempre a história era uma coisa boa que gerava uma coisa boa. E acabou que a gente conseguiu, acho, fazer histórias diferentes, mesmo dentro dessa amarra do conceito, né? Na Lata foi com Douglas Silva. E aí a ideia era, vamos continuar com o Thiago, mas será que essa história do Thiago e da Duda continua? Que o próximo passo, sei lá, era casar ou ter filho, né? A gente falou, não, vamos colocar mais gente. E a marca queria falar sobre os catadores. Os homenageados desse carnaval seriam os catadores. E que, mesmo não sendo da marca, eles têm uma ligação muito forte com a marca e uma importância muito grande para o Carnaval do Rio, né? E a gente resolveu valorizar esse cara e criamos o Vavá, que era um amigo do Guto. E Vavá acha um pacote de dinheiro e os dois amigos, o Guto e o Marcelão, eles são meio o anjinho e o diabinho aí. O Marcelão não quer que devolva, até porque o Vavá está numa situação assim, muito ruim, o bar da Dulce. E aí também tinha a Dulce, que era uma mulher mais empoderada, dona do bar. A gente teve... Enfim, tem várias coisas na série em relação a isso. E o Vavá no final, enfim. Não vou contar o final dessa, que eu acho que não precisa. Mas o negócio que o Vavá ganha um bloco. Não, vamos falar primeiro disso? Isso é muito legal. Essa primeira, a gente recebeu essas fotos dos garotos na época de Na Lata. Eles reproduziram uma foto do perfil do Guto, pedindo para a Antártica dar credencial. A Antártica não deu credencial. Mas não nos mate, porque era tipo, sei lá, 3 dias antes do carnaval, e tem uma burocracia, prefeitura, etc. A gente correu atrás, mas não conseguiu dar tempo. Mas eu acho que eles venderam mesmo assim e tá ótimo. E essa outra, a gente recebeu agora. O cara falou, partiu, vamos nessa, que os turistas já chegaram no Rio, brota. Porque ele estava fazendo referência à série que tinha um turista, né? Só que depois ele colocou, #Guto da Boa. Aí eu falei assim, vou falar caralho de novo. Caralho, tipo, o cara, mais de um ano depois, o cara lembra do Guto. E aí foi um assunto lá na agência de representatividade também, né? Como essas pessoas se reconheceram nesses personagens. E que eu acho que é muito importante na hora de a gente criar os personagens, assim. Eu acho que não faz sucesso se a pessoa não se vê ali, não se reconhece ali, sabe? E as outras pessoas talvez se reconheceram pela história do amor, pela história de amor do Guto, sabe? Pela história de você ter que falar a verdade, ou pela praia, ou pelo samba. Mas as pessoas que são ambulantes ou que são catadores se reconheceram como personagem, tipo, eles estavam ali sendo representados pela marca. Isso é muito importante. Eu acho que é importante para a marca, mas importante para a gente que faz e vê o resultado, né? E aí o bloco realmente existiu. O bloco Na Lata a gente chamou de 5º episódio, assim. Não terminava com bloco, a série terminou com... vou contar, gente. A reforma do bar, depois vocês vão saber como. E aí o bloco saiu realmente na quarta-feira de cinzas, ali no Baixo Gávea, com Preta Gil e tal. E a gente transmitiu live pelo Facebook, e foi o segundo live da marca, mas foi o primeiro live com acting. Até então, a gente, pelo menos, não sei se vocês souberem, vocês falem, mas a gente não sabia de nenhum live com acting. E foi feito pela O2, que é a produtora que faz todas as séries. E por que tinha acting, né? Os atores, eles estavam ali, só que eles não era simplesmente um show da Preta Gil, enfim, como outras marcas fazem show e transmitem via live. A gente tinha um roteiro para os atores seguirem, e eles estavam representando o papel de cada personagem ali. Então a gente já tinha umas perguntas pré-estabelecidas e respostas que eles decoraram. Então, e ao mesmo tempo tinha o live, porque as pessoas estavam interagindo, então um pegava as melhores interações, já mandava, eu escrevia, passava e eles liam. Então, assim, teve uma interpretação e realmente foi um episódio. O Vavá, a Preta Gil falou sobre o Vavá e não sobre o Douglas. O Guto cantou uma homenagem ao Rio de Janeiro, então teve todo um roteiro. E foi bem legal também a resposta. E aí fomos para No Boteco. No Boteco, a nossa terceira série, é quando a marca entra num dos
maiores territórios dela, que é o boteco. Até então a gente falou de praia, a gente falou de samba e a gente falou de carnaval, que também é o segundo maior, talvez, a Antártica como dona do Carnaval do Rio, né? Como quem faz acontecer um pouco junto com a prefeitura e tudo mais, os outros patrocinadores. Mas no boteco foi a história do Marcelão. O arco desse personagem, que agora está com a gente nesse ano também, eu acho muito legal porque ele começou querendo que não devolvesse o dinheiro. E aí ele já começa a acreditar que coisa boa já era coisa boa. Então, teve uma conversão aí. Não que ele nunca acreditava, ele acreditava que coisa boa já era coisa boa, mas ele não praticava isso, né? E aí, ele aos poucos, ele vai começando a praticar e hoje é o maior defensor do conceito da marca no Quase Numa Boa, que é a série nova. Marcelão, eu não vou contar a história também, acho que não precisa, para ser mais breve, mas ele, no final, ele cria o bolinho Coisa Boa. Ele, na série, cria esse bolinho, que é um bolinho de peixe, com os peixes que ele pega para ajudar uma outra pessoa. E esse bolinho realmente existiu. A gente tem a receita desse bolinho foi feita pela tia Leia, do Vidigal, que depois virou nossa... que é personagem, né, no boteco. Depois eu falo sobre ela. Ela criou a receita e o Marcelão, na série, liga para a tia Leia para perguntar a receita e ele... É como se ele adaptasse uma receita dela com os ingredientes que ele tem ali. E esse bolinho as pessoas poderiam comer ele depois num evento que a marca teve, que foi Boteco Coisa Boa. É um evento, mas durou acho que foi um mês. Foram vários bares participantes e cada bar tinha o seu petisco Coisa Boa, que era junto a uma venda casada, né, a Antártica mais o petisco, parte da renda era revertida para a formação de novos garçons. Que foi o início também de um projeto que a gente tem agora. E aí, se você fosse no Bar da Dulce, que é o bar que existe real, não é o Bar da Dulce, é o Bar do Miguel, mas é ali perto da Pedra do Sal, ali na Largo São Francisco da Prainha, conhecem? Tem o Angu do Gomes de um lado, e esse bar onde a gente gravava, e era o Bar da Dulce ali do outro lado. E lá no bar vocês poderiam comer o bolinho, beber a Antártica e ajudar ainda uma galera que quer se formar para garçom. A tia Leia entra aqui, na verdade a gente já tinha usado o Bira, mas a tia Leia entra como uma vontade da marca de colocar mais ainda verdade, assim. E essas pessoas de verdade, elas não eram só easter eggs da série que estavam ali, como a gente já teve easter eggs da série, assim, pessoas que estavam ali, mas que a gente não aprofundava muito, mas a tia Leia foi um personagem forte, assim, na série. E ela teve vários conteúdos com ela. A gente fez a receita do bolinho. Então, você podia ver a receita do bolinho no YouTube, dado pela tia Leia e pelo Marcelão. E depois a gente teve, na fogueira, a gente teve a quadrilha do Sampaio, que é a principal quadrilha do Rio de Janeiro, a mais premiada e tal. E o cara da quadrilha de Sampaio foi quem narrou, sei lá, não sei como é que chama, a quadrilha da série. A gente tinha também o Guti Fraga, que ele não interpretou o Guti Fraga, mas ele interpretou o mesmo papel que ele é na vida real, que é dono de uma ONG. E o Guti Fraga, ele é o professor, o presidente, sei lá, dono do Nós do Morro, que formou o Thiago, formou a Cíntia Rosa, que faz a Dulce. O Douglas também foi do Nós do Morro quando ele fez Cidade de Deus, né? Então, porque o Douglas não é do Vidigal, a Cíntia e o Thiago sim, mas o Guti preparou o Douglas para o Cidade de Deus. Então foi bem legal também ter o Guti com a gente, interpretando um papel que não tinha o nome de Guti, mas era ele, né? E depois a gente teve... E todos no final reunidos, eu conto também. Na fogueira, enfim, o casamento. Eu acho que foi a série que a única que eu chorei, talvez. Que é quando o Guto e a Duda, que foi o início de tudo, assim, casaram. E foi o final dessa história deles um pouco, que eu acho que era o máximo. Que ter filho não pode, porque a propaganda de cerveja não pode ter criança, então o filho não está fora de cogitação. Talvez a Duda já esteja grávida, mas a gente não pode mostrar. E na fogueira, a gente teve o nosso primeiro trailer, que foi exclusivo para Facebook. Vou voltar lá atrás, quando eu falo do papel da rede social para a Antártica, né, para a Ambev, e como a Ambev não abandona a TV
porque, na verdade, a gente atrai público jovem, a gente fala com o público jovem na rede social, a gente fala com milhões de pessoas, a quantidade de views é infinita, mas a TV ainda é muito importante para falar para aquele público tradicionalista também, né? Que é o nosso público já, então a gente não pode deixar de estar presente. Mas o que é mais legal é como a Antártica usou a TV a favor da série e como a TV arrasta as pessoas pro social. Tipo, é um comercial de cerveja que é um trailer, né? Hoje ainda a gente mudou um pouco o formato e ele tem mais cara de comercial misturado com trailer, mas antes a gente tinha realmente um trailer, era um trailer cinematográfico e que a gente usava também no Face. Mas a gente percebeu que no YouTube. No YouTube funcionava bem, que é uma plataforma onde as pessoas estão para ver vídeos, né? Então, assim, a linguagem cinematográfica funciona bem para o YouTube. No Face, não, não funcionava tão bem, principalmente pelo formato vertical, né? Então, assim, a gente começou a pensar, eu falo que na minha vida eu penso vertical, porque é o formato... E vocês viram, não sei se vocês viram agora, a Netflix vai lançar conteúdo vertical, não como stories, mas dentro do próprio Netflix, né? No app deles. Quando você vai ver pelo celular, você vai conseguir ver alguns conteúdos. A princípio são eu acho que é tipo um pré das séries, mas pode ser que eles desenvolvam talvez séries só para mobile na vertical. Isso é bem legal. O formato que eu uso é o 1080 por 1350, que é um formato 4:5, que ele não preenche a tela toda, mas para quem trabalha com social, ou se conhece, ou enfim, não sei se é uma informação nova, mas é um formato que você consegue ver sem clicar, então você depende de menos step do usuário. Quanto menos step você dá para o usuário, é melhor. Obrigado aos usuários que, por exemplo, o play é automático, porque ele vai ver sem precisar clicar no play, por exemplo, né, ou no sound on. E, enfim, eu vou passar esse trailer para vocês verem que ele é mais do que um trailer na vertical, é mais do que a gente adequar a linguagem. A gente trouxe o Facebook para dentro do trailer, assim. Espero que tenha o som, né? Acho que a gente não devia mais casar e eu não vou mudar de ideia. Enfim, é um trailer que imita uma timeline, né, do Facebook. A gente usou todos os recursos do Facebook. Como a gente poderia contar essa história como se você estivesse subindo. Na verdade, quem estava rolando era o Marcelão, e aí no final tem essa referência ao esquilo dramático aí. E uma despreocupação também com o lettering. Vocês viram que o lettering é a fonte de Antártica que a gente usa, mas é com essa cara de meme, assim, né? E a internet é muito legal nisso. Você pode ter algumas coisas que são simples e que funcionam muito bem, porque é a linguagem de internet, né? E a gente tem que ficar de olho nisso, não dá para querer... a gente tem que pesquisar tudo para estar... O conteúdo da marca na internet, ela tem que ter cara de internet, né? Não tem que ter cara de propaganda, tem que ter meme, tem que ter umas brincadeiras, usar a linguagem de internet. A gente brinca nesse novo, como tem um hater, aí que a gente fala que é uma propaganda de Antártica disfarçada de série, tentando te convencer que coisa boa gera coisa boa. Isso é uma coisa que o Marcelão fala, né? Mas não é bem isso, assim. É mais uma série mesmo, um entretenimento. Só que a marca está ali presente. O casamento coletivo foi mais um evento que a Coisa Boa, que a Boa fez, para esses 100 casais. Os casais tinham que ter renda até R$1.000. E são casais que já estavam querendo casar há muito tempo, e casar é caro, né, gente? Eu descobri isso, que eu não pretendo casar, né? Aí eu descobri isso aqui. E foi muito legal, tipo, os casais... A Antártica deu todos os documentos, etc., para os casais, e fez essa festa. Teve show também da Preta Gil, parceirona, né? Que ela tá em todas. E foi um arraiá, e com casamento. Então, o casamento da série, a referência da série foi para a realidade, para casar esses casais aí.
E o Na Pressão foi o grande final. Foi quando a Dulce entra como personagem principal. Vocês viram que a gente teve esse cuidado de cada série sobre um personagem, né? O Vavá, depois a gente tem Marcelão, depois a gente tem a volta do casal e a gente tem a Dulce, que é quando, enfim, o bar passa por um problema e tal, e tá focado nela. E o tema era a feijoada, né? Então, era legal dessa série também, como a gente conseguiu unir pessoas de várias séries. Então, assim, a união, eles precisavam se unir para ajudar o bar. E aí a gente pegou o Bira Presidente, que tocou numa roda para ajudar o bar. A gente pegou o cara que fez uma participação, que era o dono do Bloco na Lata. E aí ele fez a divulgação do bloco, da feijoada da Dulce. A gente pegou a tia Leia para cozinhar na feijoada da Dulce. E então, assim, a gente conseguiu unir todo mundo nesse final, assim. E aí, a gente teve o Batuque da Boa, desse ano, que foi também focado na feijoada. Então, você podia comer feijoada. Era um evento único dessa vez, só que um evento único que foi a maior roda de samba do mundo. A gente reuniu, acho que foram 200 ritmistas, numa roda de samba ali no Parque de Madureira. Tá no Guinness. Então, realmente, foi a maior roda de samba do mundo. O Guinness foi, fez a contagem e tal. Os ritmistas tinham que tocar... A roda de samba rolou o dia inteiro, com várias rodas do Rio tocando lá. E depois todos se reuniram com Diogo Nogueira, Martinalha e vários bambas assim, de peso. Eles tocaram durante 15 minutos sem parar, sem trocar o instrumento. Não podiam trocar de instrumento e não podiam parar de tocar, né? A música tinha que ser constante. E aí o Guinness deu para a Antártica a maior roda de samba do mundo. E... Para falar dessas tias da feijoada, que é o tema, enfim, a inspiração para essa série, a gente fez mini docs. Então é mais um tipo de conteúdo que a gente testou, né? O mini doc, na verdade, começou em Na Fogueira com Guti Fraga, contando sobre o Nós do Morro e a relação dele com os atores. Mas a gente chegou a fazer da tia Surica. Eu vou passar aqui, é bem curto, tá, gente? É bem mini mesmo. Eu quero mostrar para vocês que a feijoada está morta. Essa feijoada começou, ela já me sentiu. Ela fez muita feijoada que não confere. Para que não desse esquecimento, eu dei a continuidade. Por exemplo, 250 componentes, hoje em dia 3.000 pessoas aqui na busca da feijoada. E eu chego aí no portal, esse demora chegar, pode tirar uma foto, a minha satisfação muito grande. Aonde existe a feijoada, ser uma geladinha, ser uma roda de samba. Isso sim que é coisa boa. Se não tivesse, não tivesse. Você vai pela madrugada toda. Coisa boa gera coisa boa, porque tudo que você faz com carinho e com amor, a tendência está certa. Isso é coisa boa. Esses mini docs eram outro tipo de conteúdo, bem diferente das séries. Eles eram adaptados também para Instagram, e aí no Instagram a gente não tinha som, né? Então, eram só imagens, era bem mais curto, sei lá, 15 segundos. Já no YouTube a gente consegue fazer um tempo maior. E no Instagram também era quadradinho. Então, tudo bem adaptado. Mas é um conteúdo que tipo, não teve a quantidade de views da série, obviamente, e não era a intenção, né? Não teve a mídia, o investimento em mídia como na série, mas é um conteúdo que fala muito da marca, da tradição que a marca carrega e da importância dessas pessoas que foram retratadas ali para a marca. Então, eles também, no todo, eles são muito importantes, né? No conjunto da campanha, os mini-docs também são muito importantes. E aí, eu vou passar o trailer da nova, para a gente já chegar na nova. Você, essa sua propaganda chata. O carnaval.
Enfim, esse trailer é do YouTube, né? A gente pode no YouTube também, que é outra coisa ótima, como a marca deixa a gente no digital falar mais escaralhado, assim, sabe? Mais, tipo, coisa boa gera coisa boa é meu sovaco, que na TV não vai, entendeu? E coisas do tipo. Esse trailer é como se eles estivessem construindo um trailer da história deles, né? E deu para sentir um pouco o que é o Mauro, que é o novo personagem. E aí eu vou contar a história do Quase Numa Boa e como foi o processo de criação. E essa eu acho que eu posso falar mais ainda, que eu estava mais desde o início do processo, quando a gente foi criar a Big Idea do ano, assim. A marca, o planejamento era continuar sendo uma marca que faz conteúdo e entretenimento. A gente não ia abrir mão disso de jeito nenhum esse ano, não ia voltar a fazer a publicidade tradicional. A gente esse ano tem uma publicidade tradicional, que vai ser de São João, a gente não vai ter uma série, porque Copa e etc, né? Então o investimento é menor, mas a gente continua com as séries o ano todo, então, enfim, é só um caso específico. E aí, as séries foram ficando muito densas, assim, né? Quem acompanhou e viu, e vê, e quem vai ver, que eu sei que todo mundo vai ver depois, a história, vai ver como as séries são densas, assim. Na Pressão, por exemplo, é uma coisa, assim, bem... Tipo, tem um problema grande, sabe? Assim, era uma coisa que... O humor estava único e exclusivamente no personagem do Rafael Portugal. E todo o resto era bem drama, assim. E a gente percebeu que deu muito certo, tá? Tipo, os números são bizarros mesmo, mas a marca é uma marca de cerveja, né? Então ela está muito mais relacionada a momentos de festa, de alegria e tal. Então a ideia era trazer um humor para próximas séries, assim, para as próximas histórias. Então dentro disso a gente teve vários caminhos para criar. Um dos caminhos era continuar com todos, e aí a gente chegou a criar com uma ideia. Mas nessa ideia, para continuar com todos, a gente muda... Eu não posso contar, obviamente, né? Vai que a gente usa depois. Mas a gente mudou completamente o formato, era bem diferente o jeito que a gente ia fazer. Porque era para a gente, da criação, para continuar com todos, deveria mudar muito. Porque a gente achava que a história não rendia mais, sabe? Essa história deles já tinha meio que se concluído ali. A gente já falou sobre cada um e tal. A outra era fazer com o Rafael Portugal... E era a parte cômica da série que deveria continuar, né? E o outro era mudar tudo. Mas salvou o Rafael Portugal, o salário do ano dele. E por quê? Porque ele traz essa coisa das séries antigas e traz quem assistiu a série, reconhece as outras nele, né? Mas fica só a parte de humor, meio que a gente pegou o humor e colocou para esse ano. E aí, na hora de criar também, foram várias ideias, sei lá, para os diretores de criação deve ter ido 20 e para a Antártica foram 6. Então era muita coisa, é bem árduo. E o que, para nossa surpresa, assim, eu acho, embora os diretores de criação, quando a gente apresentou, acreditaram muito nessa ideia, mas para nossa surpresa, venceu a ideia que tinha um hater da série como protagonista. A ideia onde a marca ia deixar alguém, ia dar um protagonismo para alguém que falava mal dela. Era a marca falando mal dela mesmo, né? Se colocando em prova e abrindo para que as outras pessoas também falassem. Na verdade, o Mauro é uma estratégia para a gente falar o coisa boa gera coisa boa de uma forma que diferente da outra. O Mauro, não gostando, ele fala coisa boa, gera coisa boa o tempo inteiro. Porque o Marcelão, gostando, fala coisa boa, gera coisa boa o tempo inteiro. Ou seja, a gente pegava o conceito da marca, encaixava na história, mas de uma forma que era dos personagens, assim, não era o arco mais da série e tal, sabe? E aí foi o Mauro. Isso aí é o início do comercial de TV, então foi mais ousadinho aí, colocar na TV o cara rasgando um cartaz da marca, né? E tem um bumper, que são esses conteúdos de 6 segundos para YouTube, sabe? Que vocês não podem pular. E aí, nos bumpers, a única crítica, assim, não a única, né? Deve ter outras ali pequenas, mas a que mais recebia crítica eram os bumpers, que a pessoa não pode pular, a mídia
gigante, então a pessoa fica vendo ali o tempo inteiro. Então, cada vez mais a gente faz mais bumpers para não ficar o mesmo. No Gogó era 1, agora a gente faz 4. Para ficar a pessoa vendo coisas diferentes e não ficar tão chato. E quando a gente criou o Mauro, a gente falou, a gente vai fazer um bumper que ele vai criticar o bumper e vai criticar o fato da propaganda estar atrapalhando o vídeo, e, sabe? E a gente já pensou nesse bumper, e a cliente comprou o bumper, e ele falava, veio mais uma série de Antártica dizendo que coisa boa gera coisa boa, que novidade. E tem um outro que ele falava, ainda bem que esse vídeo acaba em 3, 2, 1, e ele apontava. Então, tipo, e deu muito certo, assim. O número de bumper não é um número muito, tipo, significativo, sabe? De engajamento, por exemplo, no vídeo, de pessoas comentando, e nem de cliques. E esses foram surreais. E aí, agora, nessa, a gente vai criar coisas próximas, porque a gente vai testar. E o mais legal, eu acho, de trabalhar com digital, com social, é o teste, assim. É como a gente consegue ir testando e vendo, será que é isso, sabe? Tipo, eu fui numa reunião quarta, onde toda final de campanha eles passam todos os números da série. Eu tenho até alguns aqui para ler para vocês. E aí tipo, por mais para mim, eu sou criação, né? E pode parecer meio chato ficar vendo números, né? Eu levo muito a sério os números e eu gosto de ir nas reuniões porque a minha visão dos números é uma visão mais criativa do que a mídia teria ou do que o planejamento teria, assim. Eu tento entender por exemplo, teve 2 trailers dessa vez. Um imitava uma rolagem de BuzzFeed. A gente deu, acho que, 8 motivos para assistir quase numa boa. Era como se fosse um post do BuzzFeed rolando na sua tela. E o outro era... Nossa, como é que eu vou esquecer? Esqueci completamente. Memória péssima. Enfim, vou lembrar depois. E o outro era um rolo da câmera, era isso. Era como se o Marcelão tivesse aberto um rolo da câmera dele. E, gente, quando a gente pensa isso, a gente tipo, fala, caralho, tipo, vamos fazer, será que o cliente vai... Gente, eu estou xingando muito, professor? Não, tá. A gente fala, será que o... Oi? Você é da criação, pode. Pode? Então tá tranquilo. Todo mundo é jovem, todo mundo xinga, né? Eu não sou jovem, não, mas vocês são. Enfim, será que o cliente vai aprovar isso? Por quê? Porque ele abria o rolo da câmera, ele começava a contar a história, só que no início da história, quando ele passava, aparecia... Não podia ser nude, né? Óbvio. Então aparecia fotos sensuais do Rafael Portugal, e ele, passar para o lado é sempre um problema. E era exatamente isso. Tá lá no Facebook da marca para vocês verem. E ele passava o rolo da câmera. E deu muito mais certo que o BuzzFeed. Então a gente tem que analisar. Por que deu mais certo? Será que é porque é mais dinâmico? E Facebook, quanto mais dinâmico, melhor, né? As imagens passando rápido. Será que... Acho que o BuzzFeed tem muito texto, sabe? Então até que ponto o lettering, que é o Facebook, tem que ter lettering, né? Hoje a Ambev tem um contrato com o Facebook lá, que o Facebook analisa todos os conteúdos que vão subir, são analisados pelo Facebook, e tem que preencher, eu acho que 5 pontos. Se não preencherem os 5 pontos, não vai. A gente pode ter gravado, produzido, pago pelo O2, mas não vai para o ar. E eles falam muito de lettering. E eu acho que o BuzzFeed a gente exagerou um pouco no lettering, que era um post do BuzzFeed. Então, acho que também isso deu ruim. Então, é legal a gente trabalhar com social e ter número de tudo. A gente consegue ver, por exemplo, que foi o caso dessa série, que o views 100%, então a gente tem view 25, 50, 75 e 100% dos nossos conteúdos de YouTube. Então, a gente viu que os views 100% dessa série foram... Para acabar? Então vou rápido, então. Vou correr. A Academia da Boa não vou contar, não. Depois vocês vão saber o que é. E o Marcelão, o Marcelão é uma parceria da gente. O Marcelão, como youtuber, é uma parceria da Antártica com Porta dos Fundos. A gente vamos ter 37 vídeos roteirizados e produzidos pelo Porta dos Fundos durante o ano. Estão no canal da Boa, mas como canal do Marcelão. A gente criou todos os assuntos e o Porta mergulha nos roteiros e produz. Eu acho que eu vou passar um para vocês para terminar, que vai dar o tempo certo, tudo bem? Que é o que ele fala... O canal ainda está bem pequeno, né? Tem poucos vídeos, mas ele fala sobre signos. Tudo bem? Estamos de volta aqui. Eu, Marcelão, ou Marcelão entrou com uma galera por aí me chama. Fala para os
entendeu? Então vamos lá começar? Desculpa demorar, tá? O pessoal tava esperando que eu demorou pra chegar aqui. Vamos lá. E agora começa com vocês, os garçons de cada signo. Solta aí. Agora de bacalhau. Não, não pedi pães de bacalhau, não. Não, eu pedi uma porção de pastel. Diferente. Só deixa um tiro, você vai comer mais folha. Com batata, senhora. O filé com fritas é bom? É bom, muito bom. Ah, então eu vou querer um. Você quer? Tá ótimo. Não, é bom, muito bom, né? Mas você me recomenda, então? É isso aí. Vamos lá, tudo bem. Eu vou repetir. Eu repeti com o seu amigo já, tá bom? Eu tinha que chamar essa detalhe. Mas eu desenho pra vocês, não tá? Gente, mas não tá me contando comigo, é? O que vocês têm que comer? Fazer um cardápio pra vocês. Enfim, vão ter mais, sei lá, 36 vídeos desse com assuntos variados. Nem todos são sobre garçom. E é isso, gente. Valeu, obrigado por me ouvirem. Nossa. Definitivamente, né, Clô? A gente não pode chamar isso de publicidade tradicional. Mas a gente vai chamar isso de qualquer coisa que não seja publicidade, né? Eu vou aproveitar aqui o fim assim da fala do Hugo, e antes de abrir para debate, para perguntas, eu quero registrar a presença da professora Clotilde Pérez, que é presidente da Associação Brasileira de Publicidade, de Pesquisadores de Publicidade, a BP2, que veio muito carinhosamente prestigiar a gente aqui no TREC, junto com o professor Eneus Trindade também, ex-presidente e agora representante da BP2 na comissão para deliberação sobre as diretrizes curriculares em publicidade e propaganda. Depois, Eneus, se for possível, dar um informe para a gente de como é que isso vai, se for possível, do que vai rolar aí pela frente. E a gente tem, nos fóruns da publicidade, né, Guilherme, também a gente tem discutido muito quais são os limites da publicidade, a gente tem pensado muito em ressignificar a publicidade. Acho que a gente teve aqui uma aula de para onde que a publicidade está indo, e você vê que não termina, não para, ela vai se espraiando cada vez mais, e a gente tem que repensar, reconceituar a publicidade, principalmente, está cheio de professores aqui de cursos de publicidade e propaganda, principalmente na academia. A gente tem que preparar agora um aluno, não mais para fazer a publicidade de ontem. Tem que olhar para frente e ver todas essas tendências e começar a preparar o aluno para estar capaz de dominar todo esse espectro de coisas que o Hugo está mostrando aqui nessa campanha. Coisa boa gera coisa boa. Acho que é um case riquíssimo. Acho muito feliz a gente estar acompanhando isso e para a gente pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Quem gostaria de fazer perguntas? Ali. Tem o
Não pode ser esse aqui mesmo. Você leva esse microfone aqui, por favor, para ele? É porque tá filmando. A gente tava filmando. Foi ótimo. Olá, boa noite, Hugo. Boa noite. Então, você falou muito sobre a publicidade e a propaganda na criação da série. Eu não sou aluno de publicidade e propaganda, eu faço cinema. E eu fiquei com uma dúvida sobre como que é a relação do publicitário com o roteirista da série. O quanto que o publicitário influencia no roteiro da série. Tá, isso tá dando para ouvir esse microfone? Agora tá. Então, as sinopses são da UMAP, né? A criação da UMAP cria a sinopse da história, enfim, todo o arco da história. E quando a gente cria, a gente já pensa, óbvio, algumas piadas, algumas coisas, porque aquela sinopse tem que render. E a gente passa para o Matheus. Eu esqueci o sobrenome dele, mas Matheus é um cara, era um cara da PUC, eu acho. Ele é bem novo, assim. Ele tá... Na verdade, o primeiro, o No Gogó, ele foi feito pelo... Eu também esqueci o nome, mas ele é marido da Fernanda Young. Vocês sabem? Alguém sabe o nome do marido da Fernanda Young? Eu esqueci completamente. Enfim, ele não pôde fazer as outras e ele indicou o Matheus. O Matheus é tipo um pupilo dele. E o Matheus cria todo o roteiro. Então é isso, a gente faz a sinopse, o Matheus cria o roteiro, o primeiro roteiro. E aí, a partir daí, a agência vai... volta para o Matheus com os feedbacks. E só que assim, a gente tem às vezes 19 páginas e tem que ter 15. Então esse corte, o que sai ou como muda algumas coisas para diminuir esse roteiro é feito lá dentro pela gente da criação mesmo, sabe? A gente trabalha em cima do roteiro do Matheus. É uma relação de confiança, de parceria com o Matheus. Ele já sabe que a gente não vai, enfim, cagar a história dele. Mas é assim que funciona nossa relação. Obrigado. Valeu. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Aqui, ó, na frente, professora Leila. Oi, eu sou Leila, professora de mídia e de atendimento. Vocês têm informação, pesquisa, dados que demonstrem ao crescimento, a participação, o share da Antártica depois dessa campanha? Eu não vou ter aqui, esses... Mas houve esse incremento de sim. participação de mercado, Sim. ela foi significativo. Sim. E vocês conseguiram identificar que foi através desta campanha que isso aconteceu? Deu um salto, assim, por isso a gente continuou com as séries, porque no Gogó já começou a melhorar. É porque eu não tenho esses valores, agora eu vou ler aqui alguns valores, alguns números, que são muito mais em relação aos números de social, não de vendas, tá? E também tem algumas coisas que eu não posso falar, então... Então, sobre a série nova, tá? Quase numa boa, que só teve foram 3 episódios e uma temporada. A gente teve 41,6 milhões de visualizações. São 194% além do planejado. A gente praticamente dobrou o que a gente estava planejando de visualizações. Todas as taxas, tipo alcance, ad recall, engajamento, foram acima também do planejado. Como eu falei, a retenção de 100% nessa série é bem maior que a de 25% na pressão, que é a última. Então, ou seja, as pessoas viram muito mais. Em várias taxas da companhia, da Ambev, a gente é bench, tipo, o número mais foda. Com investimento menor dessa vez, a gente teve 37,6% das visualizações e 40,9% do tempo assistido de todo o canal, só com essa série e com os conteúdos dessa série. Então imagina que quase metade do tempo assistido é só dessa série. E a gente tem 1 ano de trabalho, então assim, os números são muito grandes e relativos, assim. O episódio 1 e o trailer que vocês viram são os 2 vídeos mais vistos de todo o canal. E os 3 episódios representam 18,4% de todas as visualizações da marca. Tipo, a gente compete 3 episódios, a gente tem, sei lá, foram 4 de No Gogó, 4 de Na Lata,
E aí eu não falei sobre isso, eu vou aproveitar para falar sobre como a gente foi mudando a forma que a gente, enfim, colocava no ar essas séries. Então, assim, a primeira no Gogó foram de 15 em 15 dias. A gente tá muito. A gente fez na lata de 1 em 1 semana. E sendo que Netflix libera tudo junto. A gente ainda ficou ali testando. No Boteco foi um curta. Eram 20 minutos, eu acho, que nós dividimos em duas depois para colocar a mídia também separado, porque o curta de 20 dificulta um pouco a gente na taxa de 100% de retenção, porque a pessoa tem que ficar assistindo por muito tempo, né? Na Fogueira também foi um curta e teve a mesma coisa. E aí, em Na Pressão e Quase Numa Boa, a gente já libera todos os episódios. A pessoa pode ver todos os episódios no mesmo dia. A mídia que é liberada separado, sabe? Tipo, então, a gente coloca a mídia no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro. Enfim, tem o remarketing também, que ajuda muito a gente. O funil, dessa vez, de mídia, foi muito quadrado, foi pouco funil, sabe? Geralmente a gente tem, o funil muita gente vê o primeiro, né? E menos gente vê o segundo, menos gente vê o terceiro. E nessa série, a gente teve muito assim, tipo, a gente teve uma retenção assim, de pessoas que assistiram todos muito grande, assim, os números são bem legais. Temos uma pergunta aqui na frente. Microfone, por favor, para o pessoal lá de trás ouvir bem você. Tudo bom, Hugo? Então, eu queria te fazer fazer um comentário. Na verdade, na mesa da manhã, a gente conversou bastante sobre, enfim, uma série de possibilidades novas das marcas em se engajarem com questões do contemporâneo. A mesa da manhã era a questão dos novos femininos, das novas possibilidades do feminino. Uhum. E saiu, na nossa discussão, né, uma síntese. Compro, né, o seu discurso, mas não compro o seu produto. Isso saiu em relação, especificamente, a uma campanha da Avon, de grande engajamento, não só em mídias sociais, mas uma catástrofe nas vendas da Avon, como nunca tinha sido visto antes. Né? Queria te perguntar se você tem alguma relação. É evidente que nenhuma campanha é feita simplesmente para vender, mas se você tem alguma relação. É menos, né, para vender. Não, é evidente que sim, mas se tem alguma relação, porque o discurso, os likes, os engajamentos, enfim, fantástico tudo que você está mostrando. Mas você tem alguma preocupação ou você tem alguma informação em relação à venda? Então, eu falei, né? Tipo, eu não tenho muita informação da venda. Eu tinha uma apresentação, porque a gente não pode mostrar muito esses dados, né? Mas que a Antártica cresce, assim. Na verdade, a Antártica não cresce. A Antártica se mantém na curva aí no topo. É isso, entendeu? As outras marcas da Ambev, por exemplo, elas se movimentam. Isso no arco desse 2017. Eu estou falando de um dado do final de 2017. E aí a Antártica se mantém na crista, sabe? Então, eu acho que talvez não teve grandes variações. Tipo, as vendas foram... O esforço para venda é outro, eu acho, sabe? Enfim, evidente que sim, mas só se você tinha alguma informação de correlação. Hugo, obrigada, Hugo. Eu vi um vídeo que a BBDO divulgou, comemorando um prêmio, eu acho, que essa campanha recebeu, que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, dizendo que a Antártica reconquistou a liderança entre o público jovem, acho que no Rio de Janeiro, no período da campanha, e o vídeo que a agência divulgou parecia relacionar o esforço de comunicação com o resultado de venda. Sim, eu acho que no público jovem, acho que porque eu posso ver depois esses resultados, de passar, sei lá, porque eu não fui muito a fundo. Mas sim, teve uma mudança em relação ao público, senão a gente não teria nem continuado fazendo, assim, sabe? Tipo, deu certo o que a gente estava pretendendo e deu muito certo como discurso de marca. E aí uma coisa legal também é como a gente tem uma preocupação muito grande de ser a marca de coisa boa gera coisa boa. Tipo, quando eu falo isso, aqui você relaciona. Isso é uma das perguntas que a gente faz no YouTube, né? A nossa
pesquisa de YouTube, e uma das perguntas é: que marca diz que coisa boa gera coisa boa? E todos se relacionam à Antártica direto. E a gente tem pesquisa, todos os nossos filmes de TV e sinopses de série são testados, né? A Ambev testa tudo, nada sai sem testar, a não sei esses conteúdos de digital. E dessa vez as pessoas falavam de coisa boa gera coisa boa, tipo, tava na boca das pessoas, sabe? Tipo, o conceito ficou forte. A gente achou que talvez não, até porque eu acho um conceito meio difícil. E não, as pessoas se relacionam a marca a isso e as pessoas entendem o que isso quer dizer, sabe? Tem o ácido da boa, mas consumida há muitos anos. Uhum. E falando, inclusive, em empoderamento feminino, né? A questão da boa, que foi a Juliana Paz durante um bocado de tempo, foi superada, né? E sem perder herdando ressignifica a boa, né? Que a gente não vai voltar mais a fazer jamais. Gente, uma última pergunta para a gente encerrar esse painel, então. Assim como você falou que foi uma inovação que foi de grande sucesso, quando a Ambev pediu para vocês poder fazer, vocês levaram essa ideia para eles, eles aceitaram logo de cara ou foi uma coisa que vocês tiveram que convencer de que precisava dessa inovação? A ideia de série? A ideia de se ter essa coisa diferente, vocês fizeram de fazer a série, toda essa campanha nova. Não, eles abraçaram bem, assim, tipo, entre todas as ideias não eram todas séries, né? Tipo, uma das ideias para esse problema era fazer uma série. Na verdade, contando aqui, a ideia eu acho que era mais fazer uma série até talvez para o Netflix, né? A gente sonha sempre mais alto, né? Mas Netflix não compra muito essas séries de marca e, enfim, é melhor colocar no Facebook e no YouTube da marca. Mas sim, eles abraçaram de cara e assim, é o que eu falei, como a Antártica acredita no social e no digital, assim, é muito bizarro, assim, eles focam o trabalho todo ali, eles acreditam muito nisso, assim, sabe? Mas foi abraçado. Mudou o cliente, né, de no Gogó para na Lata, a cliente que é a toda poderosa, mudou, mas continuou e continua acreditando também, assim. Uma das dificuldades que a gente tem, que eu acho que agora menos, que eles vão deixando, enfim, eles já está fazendo há muito tempo, eles viram que deu certo, é essa coisa de color code da marca, tem que estar sempre Antártica ali, a gente briga um pouco, às vezes eles querem que insira o produto, ou coisa boa gera coisa boa, onde não precisa, mas a relação ao MAP e Antártica é muito boa, é uma relação de confiança. Então, se a gente fala, não, nessa cena não, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai, enfim. E aí eles não fazem, entendeu? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de... Eles sempre querem que seja um pouco mais publicitário do que a gente quer que seja, mas, enfim, é entendível, né? Então é isso, gente. Quero agradecer demais Valeu você. o Hugo, a disponibilidade de estar aqui, o carinho de estar com a gente.